TV Câmara, 10 anos da TV do Povo de Natal. Convido agora o presidente da Abrazel, Max Fonseca, para levar suas considerações em plenária, representante do setor. Bom dia a todos. Queria agradecer inicialmente aqui, aos vereadores Felipe Alves e Bertoni, que realmente, demonstraram assim toda a simpatia e toda a disposição em conversar conosco da Abrazel, a gente que tem inúmeros pleitos e, naturalmente, por ser uma associação que representa um setor econômico dentro da cidade, precisa de interlocutores no Legislativo Municipal. E eles, desde o início, como o próprio Felipe falou agora, participaram já de várias reuniões conosco, já nos debruçamos sobre os assuntos, sobre o setor da Abrazel, já por um bom tempo, que culmina hoje com essa audiência pública aqui, que é, na minha opinião, Felipe Bertoni, é pelo menos um primeiro passo. A gente tem muita estrada pela frente, tem muito caminho a seguir, com a Câmara, com a gestão municipal, as secretarias e tal. Agradecer aos dois, então, esse momento aqui, a gente está aqui, a todos os outros que estão na mesa aqui, os vereadores, os convidados e especialmente os nossos associados. A gente sabe que a luta que é no dia a dia, mas mesmo assim nós poderíamos considerar uma boa presença aqui. A gente tem mais praticamente 15% dos nossos associados presentes aqui hoje. A gente está aqui, um abraço para o Tiago, do Conchinchina, Daniel, do Cascudo Bistrô, Mike, do Bar da Lagoa, Segundo, do Tábua de Carne, nosso artista ali, que junto com o Tiago já apareceu, O Marcão, Conchinchina, Carlos Sérgio, lá da noite forte aqui do Tirol, e eu acho que o Paulo, da Reis Magos também, e o nosso executivo Glênio. Eu queria falar, não me estender muito, mas eu acho importante a gente registrar algumas coisas que são pertinentes até para a gente mostrar quem é a Abrazel, como é que a Abrazel funciona e atua hoje no Rio Grande do Norte e no Brasil. E a gente trouxe são pequenos slides aqui para dar uma introdução no setor. A gente, como bem o vereador Bertoni falou no início, a gente representa a ação fora do lar. Que são os restaurantes, as padarias, as lanchonetes, qualquer tipo de alimento que a pessoa faça fora do seu lar, fora da sua casa, está dentro da Abrazel, está dentro do setor de alimentação fora do lar. A gente tem alguns números aqui para mostrar como é que vem se comportando o setor hoje no Brasil, e é o seguinte: 2,4% do PIB brasileiro hoje é desse setor de alimentação fora do lar. Dentro do turismo, a gente tem, deixa eu falar do turismo, a gente tem 37% do PIB do turismo é representado pelo nosso setor. Isso é um dado bastante interessante. Nas conversas preliminares que a gente teve, especialmente com o Felipe e depois com o Bertoni, ao ponto que ele foi nos conhecendo e conhecendo a Abrazel, ele passou a ter noção. Várias vezes ele chegou para mim: Max, realmente eu me surpreendi com o que vocês têm mostrado. Tem gente, olha para o setor de turismo, que envolve receptivos, companhias aéreas, hotéis, operadoras, transfers, e toda a cadeia produtiva do turismo, e ninguém imagina que a maior fatia hoje dentro do PIB do turismo é o setor de bares e restaurantes. A gente representa 37%. O segundo lugar no PIB do turismo, que é companhias aéreas, quem é que imagina que o setor de alimentação fora do lar é simplesmente mais que o dobro do tamanho do setor de companhias aéreas no Brasil? Entende? Depois que a gente vê em hotéis, depois agências de viagem por aí afora. Entende? Realmente, então, são números que surpreendem.
Eu me lembro num dos almoços que a gente teve com o Felipe, num restaurante aqui de Natal, né, não é o maior da cidade, mas já de um porte grande, e ele ficou surpreso ao saber que 150 pessoas trabalhavam lá. Entende? Quer dizer, são 150 famílias numa única empresa que a gente tem hoje como um grande, vamos supor assim, papel social, né? Porque a gente não tem só papel econômico, da nossa participação na economia, o papel de agente, promotor do turismo, do incremento do turismo no Rio Grande do Norte, mas o papel social que é fundamental. Muitas vezes a gente se depara, como o Thiago colocou ali, eu vou abordar mais à frente, a questão da informalidade, e se restringe a falar na informalidade na questão social. A gente tem a questão econômica, a gente tem a questão do desenvolvimento e a gente tem a questão social. Hoje, né, no país, nós somos 1 milhão de empreendimentos, 6 milhões de trabalhadores diretos, quer dizer, são 6 milhões de famílias. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente sabe que, tradicionalmente, o grande setor empregador no Estado é a construção civil, né, já que a gente não tem uma indústria de porte desenvolvida. O setor da construção civil hoje, que ainda vive um boom, ou emprega hoje no Rio Grande do Norte 43 mil pessoas. A gente tem entre 39 e 40 mil trabalhadores no Rio Grande do Norte na área de alimentação fora do lar. Entende? A gente realmente, esse é o nosso grande papel, é o papel do empregador. Ali é, sim, 65% do emprego no turismo, exatamente como foi apresentado na informação que o Bertoni falou sobre os números nacionais, né, que são isso aí. E aqui mostrando a questão de como tem se comportado o setor no Brasil. Dollar food, como a gente chama, é quanto cada família despende no seu gasto com alimentação. E isso aí tem sido ampliado de forma até exponencial, o quanto disso é gasto fora do lar. Entende? Então a gente tinha ali 2003, 24%, quer dizer, a cada R$10, 2,40 eram gastos fora de casa com alimentação. 2005 a gente já teve uma evolução, 2006 se estima, baseando isso nas observações aqui no Brasil e também nas observações em outros países que têm as características parecidas conosco, é que praticamente a metade do que se gasta com alimentação nas famílias seja feito fora de casa, mais ou menos daqui a 10, 12 anos. Isso mostra uma evolução bastante forte no mercado, que vai naturalmente impactar em novos empreendimentos, em ampliação de arrecadação de impostos e, especificamente, como eu falo, que é a nossa maior importância na geração de emprego e renda. A gente teve há poucos dias uma audiência na Assembleia Legislativa e, fazendo um paralelo, mostrava que a gente deve ser encarado efetivamente como gerador de emprego. É essa a nossa característica. Eu não sei se foi o Felipe ou o Bertoni, falou a questão da desqualificação. A gente é um dos poucos setores da economia que tem a capacidade de absorver mão de obra completamente desqualificada. Tem gente recebe pessoas, às vezes até sem formação mínima escolar, com escolaridade alguma, que entram como faxineiro, que entram como auxiliares de cozinha, lavador de copo, copeiro, e através dos programas que tem a Brasel e dos nossos parceiros, como Sebrae, Senac e uma série de outras instituições, a gente vai capacitando essas pessoas e eles vão seguindo carreira dentro das empresas. Muitas vezes até vocês aqui, a gente está numa casa política, vou me reportar que é um restaurante bastante frequentado pela classe política, que é o Lula, né? É um bom exemplo de alguém que entrou no mercado como um trabalhador e hoje tem um empreendimento próprio. Entende? Então a gente tem uma mobilidade dentro do nosso setor que é extremamente importante para fazer com que o trabalhador consiga crescer dentro de uma cadeia, mas crescendo nos seus cargos. Aqui tem alguns números mostrando a nossa evolução, mas o que mais importa é que a gente chega no total de crescimento, ali mostrando nos últimos anos, isso aí era uma informação de 2011, hoje a gente tem uma perspectiva, uma expectativa, né, de que chegue até
o final desse ano, em torno de 2.500 estabelecimentos formais dentro do Rio Grande do Norte. Isso mostra o quão importante é para o turismo do Rio Grande do Norte, e especificamente de Natal. A gente tem hoje, mostrando assim, uma fotografia do setor, né, no Rio Grande do Norte, mostrando como é que se comporta o turista, já que a gente sabe que na nossa cidade é a principal atividade econômica. Hoje a gente pode fazer turismo, vamos radicalizar um pouquinho, mas a gente é capaz de fazer turismo a pé, quer dizer, sem um meio de transporte. A gente é capaz de fazer turismo sem um meio de hospedagem, ou dormindo, dormindo na beira da praia, dormindo na casa de parentes, mas sem alimentação não há turismo. Entende? As pessoas que visitam a nossa cidade, necessariamente, elas precisam utilizar o setor de alimentação. Então, quer dizer, daí vem a importância da gente estar inserido e de forma bastante integrada nessa cadeia de turismo, né? Tem umas outras informações aqui que eu acho ainda pertinente falar, um pouquinho antes de entrar na parte mais, vamos supor assim, mais dura, né, dessa que movimentou e trouxe a gente até aqui. Ivone, no Talher também, chegou agora, mais uma associada nossa. O que a gente vê hoje? A gente vê que não é uma questão municipal, mas é uma questão estadual e influencia diretamente no nosso dia a dia, é a questão tributária. A gente tem hoje o Rio Grande do Norte como modelo de tributação no setor de alimentação fora do lar, coisa que praticamente nenhum estado do Brasil. Os outros secretários de tributação hoje vêm ao Rio Grande do Norte, vêm se espelhar aqui no sistema de tributação que foi implantado aqui. A gente sabe que é pesado, a gente sabe que a carga é duríssima, mas o que nos incomoda não é pagar imposto. O que nos incomoda é ver que nem todos pagam imposto. Entende? Enquanto a gente tem um estabelecimento formal, né, para a própria associação na Brasil exige a formalização da empresa, a gente não aceita empresa informal, a gente tem que ser empresa legalmente estabelecida com CNPJ. A gente vê em frente às nossas casas, na rua do lado, no caminho para os nossos estabelecimentos, inúmeras atividades que a gente não colocaria nem empreendimentos, mas atividades de alimentação fora do lar, concorrendo diretamente conosco hoje, completamente isentas de qualquer custo com relação à tributação estadual. No âmbito do município, não foi à toa que, preparando essa audiência, a gente teve, né, com os vereadores na Secretaria de Serviços Urbanos, na Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria de Turismo, na reunião do Contur, a gente chegou a fazer uma reunião extraordinária do Contur, né, o secretário Fernando Bezerril, que hoje está numa peleita lá no Convention, mas sempre está à nossa disposição, sempre se coloca assim ao nosso lado em todas as demandas que a gente tem conseguido, a gente tem pleiteado. Nós procuramos essas instituições, essas secretarias do município, porque são exatamente aonde a gente vê alternativas para nos ajudar. Né, como é o objetivo dos dois vereadores e dessa audiência pública, é promover, melhorar, ampliar e facilitar a vida do setor de alimentação fora do lar como forma de contribuir e incrementar o turismo em Natal. Então a gente vê hoje, por exemplo, como mostrou aqui nessa reportagem apresentada pela TV Câmara, a questão dos equipamentos. Não são só os equipamentos, são procedimentos, são pessoas que nós temos que contratar hoje para atender às determinações legais quanto à vigilância na produção de alimentos, a vigilância sanitária, né, a produção, os programas de alimento seguro, os programas todos que garantem com que os nossos clientes sejam atendidos com a qualidade e a segurança necessárias para que não se tenha problemas. Então, por isso, nós procuramos a Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Sanitária. Com relação aos transportes coletivos, é outro problema que a gente tem muito grave. Naturalmente, né, como uma cidade turística, a gente não funciona só em finais de semana, a gente trabalha, né, o turismo não tem dia, todo dia se janta, todo dia se almoça, todo dia se toma café. E a gente precisa de funcionários e as casas funcionam, via de regra, durante todos os dias da semana. E a gente enfrenta dificuldades enormes porque os trabalhadores não têm como
voltar para suas casas. Canso de ver aqui a gente frequentando estabelecimentos de outros associados nossos, que em algum momento eu tenho que chamar táxi, eu tenho que conseguir uma van, ou os próprios proprietários têm que entrar no seu carro para ir a bairros, ou às vezes para pontos de confluência de ônibus, como por exemplo, todo esse lado aqui da cidade, Petrópolis e Tirol, a única alternativa é ir até o Midway para poder pegar ônibus para a Zona Norte, que é um dos poucos lugares da cidade que é servido por ônibus à noite, e é hoje o nosso grande berço de trabalhadores noturnos. Porque nenhum outro bairro de Natal a gente tem um fluxo de transporte coletivo que atenda os nossos trabalhadores. A gente tem ainda, com relação às secretarias de serviços urbanos e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, demandas que muitas vezes são praticamente impossíveis. A gente sabe hoje a dificuldade que foi enfrentar essa mudança na legislação, por exemplo, com relação a todo o trabalho que se precisa fazer hoje para tirar uma licença ambiental na CEMURB. A gente sabe que desde os profissionais para produzirem os relatórios e fazerem as adequações nas casas, o quanto que isso representa em custo. Porque muitas vezes, criar uma legislação, né, a gente aqui está numa casa legislativa, é muito fácil, mas não se pensa nas consequências que isso vai trazer. Hoje, por exemplo, para atender às determinações de vigilância sanitária, muitos estabelecimentos têm que ter nutricionista permanente. Não é apenas um novo salário. É um novo salário, são novos procedimentos, são custos que são gerados. E aí, a gente não vê isso nos estabelecimentos que não se adequam, que não estão na legalidade. Outra questão bastante importante que a gente vê, que isso pode e deve ser cobrado aqui, e da gestão municipal, são os números do nosso turismo, que nos últimos anos a gente vê em franca decadência, né? Acabei de ver chegar aqui o nosso presidente da BH, Habib Chalita, que tem falado à exaustão sobre essa questão da queda no fluxo do turismo no Rio Grande do Norte, e a gente sabe que mesmo os estabelecimentos da cadeia produtiva de alimentação fora do lar, que não estão nos corredores turísticos, sofrem quando há queda no turismo, porque é dinheiro, são recursos que deixam de chegar na cidade, são recursos que deixam de rodar na economia, né? Todo mundo que trabalha no setor turismo sabe que o turismo em si, apesar de aparentemente movimentar 4 ou 5 setores, como hotéis, restaurantes, agências de viagem, receptivos e tal, na realidade a gente movimenta 42 setores da economia. Entende? Quando abre um estabelecimento comercial, um restaurante, a gente faz obra. Então a gente movimenta a construção civil, a gente compra toalha, vestimenta para os funcionários, a gente movimenta a indústria têxtil e o comércio. Quando a gente compra equipamentos, a gente movimenta a indústria de equipamentos e máquinas. Quando a gente abre um estabelecimento, a gente tem demanda por cursos e por qualificação, movimenta entidades como o Senac, como o Sebrae, entende? Então, abrir um restaurante não é simplesmente mais uma empresa que está surgindo ali e que aparentemente vai atender 20, 30 ou 40 pessoas ou 100 pessoas durante um almoço ou um jantar. Entende? É o setor todo econômico da cidade e do estado que se movimenta. Entende? A gente vê hoje poucas pessoas, né, como o Felipe, eu falei para ele a questão dos trabalhadores, a surpresa dele com os trabalhadores dentro de um restaurante. A pessoa senta ali, vem 1 ou 2 garçons atender, a gente encontra mais um no caixa, sabe que tem alguém dentro da cozinha, mas quando vê que tem 140 pessoas ali, é uma coisa diferente. São 140 famílias numa única casa que estão trabalhando. Quantas, né, famílias a gente hoje dependem diretamente, fora os indiretos? Outro problema que a gente tem visto nos últimos 2 anos, ou até um pouquinho mais, é a questão do retorno da inflação, né? A gente no dia a dia acaba não sentindo, mas isso se reflete nos nossos negócios. A gente fez um levantamento há pouco tempo, há uns 3 meses, nacionalmente, e viu que no horário de almoço, a queda no Brasil hoje atinge 20%. No horário do jantar, muito, em função também ainda de um
agravamento da questão da lei seca, chega a 30%. Aqui no Rio Grande do Norte, como eu falei anteriormente, com a queda no turismo, que é um dos motores da nossa economia, e a diminuição das vendas, a gente não tem tido condições de repassar para o consumidor os reajustes que a gente tem sofrido. Se pensar num ponto que é extremamente importante na formação do nosso preço, que é a mão de obra, nos últimos 5 anos, todos os aumentos salariais foram superiores à inflação. E a gente não tem conseguido transmitir isso no nosso preço final. Na hora que a gente tem um mercado em queda, eu não posso aumentar preço, porque aí eu vou contribuir para cair ainda mais. Fazendo mais ou menos uma síntese disso tudo, o que a gente vê hoje, que é um agravante para o nosso setor? É a questão da concorrência desleal, né? Como foi apresentado aqui pelos 2 vereadores, a gente tem visto empresas que atuam sem estabelecimento formal, sem o registro, né, um CNPJ, sem registro de trabalhadores, sem as licenças ambientais, sem as licenças de localização, sem os parâmetros de produção de alimento, né, que são exigidos pela vigilância municipal, e se constituem hoje numa injustiça. A gente tem 2 atividades idênticas, semelhantes, uma totalmente tributada, totalmente fiscalizada, vigiada, e os outros completamente ao Deus dará. Nesse périplo que a gente fez aí nas secretarias, há coisas que a gente fica sem ter como explicar. Por exemplo, na vigilância sanitária, há uma alegação de que eles só fiscalizam quem tem um CNPJ ou quem tem água corrente. Sim, mas e o outro? Não está comercializando alimentos igual a nós? Sim, mas nós não temos. O uso indevido das calçadas, do meio-fio, das próprias ruas. Se um estabelecimento legalmente instituído como o nosso, colocar uma mesa e uma cadeira numa calçada, é alvo de multa ou infração, e aviso e posterior multa. A gente vê atividades no nosso setor que usam a calçada como a cozinha. Bujão de gás, fogão, chapa, e as mesas são colocadas no meio da rua. E se procura já há muito tempo e não se tem uma resposta. São recursos, são pessoas que muita gente pode dizer assim, não, mas isso não é concorrência para um restaurante que está legalmente estabelecido. E é porque o que acontece? Se o dinheiro que as pessoas saem das suas casas para ir gastar na rua, ou numa coxinha, ou num pastel, ou num espetinho, ele pode muito bem ser canalizado para um restaurante, para um bar. Até porque nós temos todas as variações de preços, de clientelas, de estilos e todos que se possa imaginar. E não pode a gente ter obrigação de garantir a segurança alimentar e o outro na frente não ter responsabilidade alguma como isso. Entende? A gente sabe que seria impossível riscar a atividade informal de uma cidade como Natal, do próprio, né, a gente conhecendo a realidade brasileira. Mas a gente sabe que tem casos e casos. Aquela senhorinha que acorda às 4 da manhã para fazer massa de coxinha, cozinhar o frango, desfiar, rechear e fritar, e sai às 10 da manhã para pegar o lanche, e quem não tem dinheiro para almoçar ou quem está com pressa na rua, com a sua caixinha, essa aí não ofende nem mata ninguém, porque ela circula, entende? É uma coisa pequena. Mas hoje nós temos, num levantamento recente, numas informações que nós recebemos há poucos dias, por exemplo, uma rede de cachorro-quente na cidade que, com 5 pontos comerciais, fatura mais que 90% da base dos associados da Brasel. E atua na informalidade absoluta, sem nenhum compromisso com nada nem com ninguém. Entende? Então, essas situações são situações difíceis. Entende? Aqueles
que atuam com relação a um descuido, um despreparo completo com relação à segurança alimentar. Isso não se pode permitir continuar na cidade. Então são essas questões que a gente tem trazido aqui, tem se debruçado, não foi à toa que nós fizemos essas visitas, que trouxemos aqui essa audiência na Assembleia e que vamos continuar, não é, Felipe? E antes de encerrar, eu só queria falar duas coisas, mostrando como é que a gente tem contribuído com uma contrapartida com a cidade de Natal, com o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Agora, na última Semana da Criança, a gente fez a Semana Solidária da Criança. O ano passado a gente tinha trabalhado com 300 crianças, esse ano trabalhamos com 500, pegando crianças de projetos de instituições carentes, levando para os nossos restaurantes para promover um dia feliz, né, que a gente chama Semana Solidária das Crianças. É um projeto muito bacana que a Brasel já faz alguns anos e vai seguir. E a última coisa, mostrando como é a nossa disposição, nós agora, a partir do dia 15, vamos fazer praticamente sem apoio, porque o apoio que a gente recebeu da gestão municipal foi mais simbólico do que efetivamente consistente, mas nós vamos criamos já e vamos implantar a partir do dia 15 de novembro até o dia 30 de dezembro, o festival, a Festa do Camarão, que foi incluída no calendário do Natal e Natal, e que foi a forma que a Brasel encontrou para divulgar. Inclusive, nós já contratamos serviço especializado para fazer divulgação regional e nacional, nos principais destinos emissores para Natal, e vamos colocar isso aí no calendário do Natal e Natal, que é a Festa do Camarão, quando em torno de 60 restaurantes criarão um prato especial para o festival, a um preço promocional, como forma de atrair turismo e fazer a nossa parte no desenvolvimento do turismo do Rio Grande do Norte, de Natal e do Rio Grande do Norte. Era isso, agradeço aos vereadores Bertone e Felipe, muito obrigado a todos os nossos associados, estamos aqui, e dizendo que isso aqui é só mais um passo que a gente está dando, que tem muita corrida pela frente ainda, a nossa luta é longa. Obrigado, Max.